Irmãs e irmãos, as minhas saudações em Cristo. Sou o Padre Fernando Fonseca, sacerdote do Coração de Jesus, deoniano. Pediram-me para vos falar do livro de Jeremias. Hoje limitar-me-ei a uma introdução. Espero que o meu trabalho vos ajude a ler, meditar e rezar este livro. Jeremias é o profeta que pode ser definido com uma só palavra: o homem. Quer enfrente Deus, quer critique o rei, quer acuse o povo, quer se confesse em alta voz, sempre e sob qualquer forma literária, transparece uma carga de humanidade e afetividade muito forte. Ao escutá-lo, ouve-se um homem que sofre, grita, protesta, como qualquer outro mortal. O livro de Jeremias parece-me particularmente atual quando ainda vivemos um tempo de pandemia e mergulhamos numa guerra impiedosa como é a da Ucrânia, para não falarmos de tantas outras que assolam tantos povos e regiões do nosso mundo. Jeremias nasceu cerca do ano 650 a.C. em Anatote, aldeia situada a leste de Jerusalém. A sua família era suficientemente abastada para que ele pudesse dedicar-se ao ministério profético sem preocupações materiais. Viveu num período muito turbulento no Próximo Oriente Antigo. Se a Síria, a norte, estava em decadência, hordas scitas provenientes do Cáucaso infiltravam-se no Império, gerando inquietações. A Babilónia, a leste, e o Egito, a sul, com outros povos vizinhos de Judá, espreitavam a ocasião para imporem a sua hegemonia na região. Entretanto, Judá, fiel à Síria, vivia um sincretismo religioso que o profeta não podia aceitar, por constituir uma infidelidade à aliança. Javé era equiparado a um qualquer Baal, deus pagão, deus cananeu. No ano 640, subiu ao trono de Judá o rei Josias, que iniciou uma reforma para expurgar os cultos estrangeiros. É nesse momento que Jeremias escuta o chamamento de Deus para ser profeta. Tinha 20 anos e, por exigência divina, era celibatário. O profeta tornou-se aliado de Josias na reforma por ele iniciada, decisão que lhe causou graves sofrimentos. O rei mandou limpar e reparar o templo e durante os trabalhos foi encontrado o livro do Deuteronômio, uma descoberta decisiva para a pretendida reforma. Ao escutar a leitura solene do livro, o povo decidiu-se pela renovação da aliança. Foram destruídos os diversos santuários e o culto foi centralizado no templo em Jerusalém. A aceitação e o cumprimento da lei foram impostos pelo rei. Jeremias começou por aceitar e colaborar na reforma de Josias, mas rapidamente se apercebeu dos perigos que ela escondia, pois impunha à força a religião, ainda por cima politizada, legalista e superficial. Então passou à oposição. A religião não pode ser imposta. Há que ser proposta e aceite por uma convicção que leve à conversão das consciências. Em 609, as intrigas políticas internacionais agitam todo o Próximo Oriente. O faraó do Egito, Necau, tenta um golpe mortal à Síria. Os seus exércitos marcham através da atual faixa de Gaza. Josias, rei de Judá, tenta a sua sorte e sai ao encontro. Sofre uma pesada derrota e é morto em Meguido. A sua reforma religiosa fica por acabar. O seu filho Joacás, que lhe sucede, continua a usar os métodos do pai para impor a reforma. Pouco depois é deposto por Necau, que entroniza Joaquim, que fica seu tributário. 3 anos mais tarde, Joaquim,
aproveitando a revolta da Síria contra Nabucodonosor da Babilónia, tenta tornar-se independente. A tentativa falha e Joaquim tem de partir para o desterro. Tempos depois, não sabemos bem como, volta a sentar-se no trono de Judá. Simpatizando com o Egito, tenta nova revolta contra a Síria e Nabucodonosor da Babilónia aproveita para pôr cerco a Jerusalém, que resiste 3 meses, mas acaba por cair. O templo é saqueado e o rei, com a família e a alta sociedade, são levados para o exílio. Jeremias, que mantinha a sua atividade, escreve uma sátira mordaz contra Nacau e aconselha Judá a submeter-se a Nabucodonosor. Do ponto de vista religioso, o profeta continua a luta contra o movimento idolátrico de Joaquim e contra o culto vazio do povo. Por isso é açoitado, preso ao cepo e encarcerado. Os seus conterrâneos tentam matá-lo. Nesta situação, Jeremias, angustiado, interroga-se porque é que há de ser ele a pregar a destruição do povo que tanto ama. Apesar de tudo, insiste com o rei, enviando-lhe as suas pregações por escrito. Joaquim queima-as e o profeta deve voltar a escrevê-las, escondendo-se para salvar a vida. Depois, volta a dirigir-se ao rei para lhe denunciar o despotismo e a irreligiosidade, anunciando-lhe que terá a morte e a sepultura de um asno. Entretanto, continua a exortar o povo à conversão. Esforço inútil. Nabucodonosor vem pôr cerco a Jerusalém. Entretanto, é atacado pelo faraó Necau e sai-lhe ao encontro, vence-o e volta a cercar Jerusalém. O profeta insiste para que Sedecias, rei de Judá, se renda, mas os cortesãos opõem-se, acusando o profeta de desmoralizar o povo e procuram eliminá-lo. Depois de 18 meses de assédio com indescritíveis horrores, Sedecias foge com a família. Apanhado em Jericó, vê os filhos serem mortos um a um diante dele. A ele mesmo são vazados os olhos e é levado prisioneiro para a Babilónia. Um mês depois, Jerusalém é destruída. Os habitantes que restavam são levados cativos para a Babilónia. Nabucodonosor coloca no trono Godolias, que liberta Jeremias. 2 meses depois, Godolias é assassinado e muitos judeus, temendo vingança, fogem para o Egito, levando o profeta. Aí morrerá Jeremias, lapidado pelos seus compatriotas. Jeremias permanecerá na tradição veterotestamentária como mártir do seu povo e chegará ao Novo Testamento como um dos grandes profetas. A autenticidade do seu livro, escrito pelo próprio profeta ou pelo seu secretário Baruque, é garantida. O que mais encanta em Jeremias é a sua religião encarnada na vida. Como escreve um autor, se em Jesus a palavra se fez homem, na pessoa de Jeremias transpareceu o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe.